Paz do Senhor Jesus, quero te convidar nessa manhã para nós refletirmos um pouquinho sobre o capítulo 19 de Jó. Ele falou muito ao meu coração porque ele começa assim, ó, Jó, ele está respondendo a um dos seus amigos, Bildade. E ele diz assim: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Ele quer dizer, já não basta Deus, já não basta o meu sofrimento. Vocês, amigos, ainda estão aqui para, ao invés de me dar um apoio, me colocarem mais ainda para baixo. E aí ele começa a relatar as suas dores, o seu sofrimento, aquilo que está acontecendo com ele. Ele diz assim, ó, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de meu adversário. Ele diz que Deus está colocando isso sobre ele. Ele pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. Os meus parentes me desprezam, os que se abrigam na minha casa, os meus servos, as minhas servas me têm por estranho. Até o meu criado, ele tem se escondido de mim, e eu tenho que suplicá-lo para ele me ajudar. Aí o meu hálito está intolerante. Até a minha esposa não suporta, é um mau cheiro, é algo repugnante. As crianças, elas zombam de mim. Então Jó, ele começa a falar novamente das suas dores, na esperança de que os seus amigos possam dizer, Jó, pois nós estamos aqui, nós vamos orar com você, nós vamos interceder, nós vamos clamar ao Senhor e tentar descobrir o porquê deste teu sofrimento. Mas não foi isso que aconteceu. E talvez hoje também é o que esteja acontecendo com você. Talvez você esteja passando por uma aflição, por um processo, onde os seus amigos, aqueles que você achava que você iria contar e que você teria um apoio, eles simplesmente começam a te julgar, começam a querer resolver e te apontando, dizendo, olha, isso está acontecendo por isso e por isso. Mas muitas vezes eles não estão entendendo o propósito de Deus sobre aquilo que você e eu estamos passando. E aí, nesse dia, eu te convido. Mergulhe na história de Jó e descubra que muitas vezes há propósitos, há sofrimentos que nós estamos passando que não é para nos castigar, ou por causa dos nossos pecados, não, mas é para nos forjar. E é através da resposta que nós damos, o mundo está fazendo uma leitura e descobrindo quem é Deus na minha e na tua vida. E sabe o que é o mais lindo na história de Jó? É porque lá no versículo 1 diz que ele perdeu tudo, perdeu boi, ovelha e seus filhos. Mas lá no capítulo 19, 25, ele diz assim, ó, mas eu sei, sabe, mesmo diante de tudo isso que eu estou passando, mesmo diante de todas essas acusações e até mesmo de eu nem entender, de eu estar desejando nunca ter nascido, eu sei que mesmo diante dessa dor, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E nessa manhã o Senhor diz a mesma coisa para mim e para ti. Ei, não importa o que você está passando. Provavelmente você não esteja entendendo, provavelmente tem momentos que você esteja como Jó, sem conseguir forças, buscando, clamando e não ouvindo uma resposta dos céus e não ouvindo algo agradável dos amigos, dos parentes, das pessoas próximas. Talvez você esteja ouvindo só julgamento, só palavras contrárias, mas assim como Jó nessa manhã, eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida que o nosso Redentor vive e logo ele se levantará ao nosso favor. Que nós façamos como Jó, permanecemos firmes na palavra, confiante de que o nosso Redentor, aqui no Antigo Testamento, eles estavam esperando. Mas hoje o nosso Redentor ele já veio, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue precioso para nos dar a vida eterna. E que seja nessa terra, ou seja na eternidade, nós já fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo e um dia nós estaremos com ele. Primeiramente cearemos com ele nos céus e depois nós retornaremos e moraremos na Nova Jerusalém, aqui na nova terra, no novo céu que Deus vai criar para mim e para você. E nesse local, ó, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá inimigos, não haverá ranger de dentes, não haverá tribulações, só haverá a paz do Senhor. Só haverá os santos do Senhor o adorando e engrandecendo o seu santo nome. Lembre-se, o teu Redentor vive e no momento certo ele vai se levantar e todo este teu sofrimento ele vai acabar, mas existe um segredo: não se afastar da presença do Senhor, como Jó fez. Por mais que a sua dor era intensa, por mais que os seus amigos, seus familiares, sua mulher, ninguém entendesse e até dissesse, olha, fala logo algo contra esse Deus e morre, vai, entrega os pontos. Ele disse, não. No saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Mas ao meu Senhor eu não negarei, porque eu sei o poder que ele tem.
E nesse dia, Deus diz: ei, descansa, confia em mim, porque eu vou me levantar e vou resolver a tua causa. Pode ser uma doença, pode ser uma finança, talvez você pode ter perdido até filhos ou um filho, como Jó perdeu, mas o teu Redentor, ele vive e ele te ama. Então, gostou dessa mensagem? Comenta, compartilha e sinta-se abraçado pelo Espírito Santo nessa manhã. Que ele traga o consolo e a paz que excede todo entendimento e dê a força que você precisa para se reerguer nesse montão de cinzas que talvez esteja a sua vida hoje. Jó estava ali, no meio das cinzas, pegando cacos para se coçar, com tumores horríveis, com provavelmente uma aparência horrível, um mau cheiro, onde ninguém queria estar perto dele. Mas mesmo assim, ele escolheu estar perto do Senhor. Temos atitudes que são consequências nossas, né? É aquilo que nós plantamos que nós estamos colhendo. Mas o Senhor, ele diz que ele é misericordioso e tardio em irar-se. Se nós nos arrependermos, se nós humilharmos o nosso coração, não rasgarmos vestes, mas rasgarmos o nosso coração, ele vai ouvir o nosso clamor, ele vai nos levantar das cinzas e ele vai nos socorrer, porque ele é um pai amoroso que ama cada um dos seus filhos. Que Deus te abençoe, que você possa continuar me seguindo nas redes sociais para que juntas possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e ser transformadas e moldadas pelo Espírito Santo diariamente. Que Deus te abençoe.